Olá para você que me acompanha, meu nome é Reginaldo César e o objetivo desse podcast é de fazer um convite a você. Um convite que talvez vá mudar a sua vida a partir das reflexões que eu vou fazer aqui. E eu vou fazer algumas sequências de podcasts. Então esse é o primeiro podcast a respeito dessa questão. E o meu convite é que você tenha uma caminhada cristã. Uma caminhada mais próximo de Jesus Cristo. Uma caminhada que você possa ter intimidade com o Senhor e ter um sentido verdadeiro de vida. Porque eu noto que muitos de nós cristãos, a gente vai na missa algumas vezes, mas nós acabamos que não entendendo muito bem a razão pela qual nós estamos na vida, né? Então eu percebo que aquilo que é a nossa vida cristã, aquilo que nós devemos ser como cristãos, que é aquilo que a igreja ensina para nós, acaba que a gente passa despercebido, talvez por algumas pessoas que estão à frente na igreja e que acabam não passando a importância de se ter uma intimidade maior com Cristo. Então, o objetivo desse podcast é de fazer uma reflexão com você, de a gente meditar em algumas coisas, para a gente começar a ter uma vida melhor de oração. Então eu vou falar de alguns temas bastante importantes nos próximos podcasts, né, a respeito do pecado, a respeito de como ter uma vida de oração, a respeito de por que evitar o pecado, né, a respeito de como nós devemos enxergar a Deus, né? É claro que cada um enxerga Deus de uma forma. Porém, a gente precisa entender que a igreja nos ensina quem é nosso Deus. Então, a partir dos conhecimentos dos santos e santas, nós conseguimos compreender melhor e também trilhar o mesmo caminho que os santos trilharam. Então, a primeira reflexão, eu gostaria de falar um pouco, né, sobre a vinda de Jesus na Terra. Então, a gente precisa se situar um pouco, né, antes de eu começar essas reflexões, porque elas todas se baseiam, né, na vinda de Cristo na Terra. Então, isso é essencial. Precisamos entender que os judeus estavam esperando pelo Messias, né, prometido no Antigo Testamento, que viria para salvar o povo. E nós devemos lembrar, né, de que Jesus ele demorou 3.000 anos, né? Ele demorou mais de 3.000 anos para vir. Então as pessoas estavam esperando, né? Os judeus estavam esperando por Jesus há mais de 3.000 anos. E Jesus vem depois, né? Desses 3.000 anos. E o interessante perceber é que as pessoas na época, elas estavam esperando o Messias, né? Que salvassem elas, mas não espiritualmente, que salvassem elas nessa vida, né? Que salvassem elas na carne, que salvassem elas, que Jesus fosse um rei que comandasse, né, neste mundo. E Deus ele vem exatamente com uma ideia diferente daquilo que o povo havia pensado. Então Jesus ele vem, né, para salvar o povo do pecado, para nos livrar do pecado, né, e não da morte física, né, mas a morte espiritual. E isso, gente, é uma coisa extremamente importante de a gente perceber, que é algo que eu vou falar mais à frente. Eu acho que nos outros podcasts mesmo, né? Olha como que é importante a gente ver como nossa visão humana é limitada, né? Eu lembro que no começo, quando eu comecei a estudar um pouco mais a respeito de algumas questões, eu vi que tinha uma comparação muito interessante entre o cachorro e o ser humano e o ser humano a Deus, né? Porque a distância entre Deus e o ser humano é uma distância infinita, né? Mas a distância entre o cachorro e o homem é uma distância muito curta. Então, pela inteligência do cachorro, a gente vê que é muito limitada comparado à nossa. Então, quando o cachorro está com dor, né, ele está sofrendo, você sabe que levar ele ao veterinário vai ser bom para o cachorro, porque ele vai parar aquela dor. Você sabe que aquela dor ela vai parar em talvez 1 hora ou 2 horas, né? Ou menos, ou meia hora, ou 15 minutos. Então você tem essa noção. Porém o cachorro ele não tem, ele só está sofrendo naquele momento. Ele não sabe quando que vai parar a dor dele. E se você pega o cachorro e leva para o veterinário,
ele vai sentir mais dor ainda. Então, para ele não vai fazer sentido algum. Para onde que eu tô indo? Se eu tô com dor, eu não vou andar, né? Mas você, ser humano, sabe que levar o cachorro no veterinário vai ser melhor para ele. Da mesma forma, a gente pode ver como a nossa visão humana é limitada. Nós achávamos que o Salvador que viria seria o Cristo, mas não para nos salvar espiritualmente do pecado, mas para salvar a gente da nossa carne. E existe muito disso ainda no dia de hoje, né? Nos dias de hoje. E principalmente, né? Inclusive, né? Aliás, dentro da igreja. Muitas vezes nós nos preocupamos mais com o nosso físico, com o nosso material, do que com o próprio Deus. Apesar de que a gente vai na missa algumas vezes, né? Para buscar. Mas é exatamente por isso que eu estou fazendo esse podcast, para fazer umas reflexões aqui de como é importante a gente ter uma caminhada com Deus, de como é importante a gente ter uma intimidade maior com Deus. Então vamos perceber que Jesus, ele veio a esse mundo, e o engraçado é que ele recrutou, né, pessoas para espalhar a mensagem dele, porque Jesus ele tinha uma missão, né? O Pai pediu para que Jesus viesse no mundo para que a mensagem do Pai fosse entregue ao mundo, né? De que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, Deus ele tem essa mensagem para conosco de que o amor dele é maior do que todas as coisas por nós, de que ele amou tanto a gente que ele deu seu próprio Filho para morrer numa cruz por nós. Mas a respeito da morte de cruz, eu vou falar no próximo podcast. Eu não vou falar disso aqui nesse podcast, porque eu acho que vai eu vou alongar muito, né? Eu vou alongar demais. Mas como que é importante a gente perceber de que Jesus, ele escolhe não pessoas de classes altas, mas pessoas que estão à margem da sociedade naquela época. Então, Jesus ele escolhe pessoas que não são ricas, pessoas que estão à margem, né? Então, ele vai lá e escolhe Pedro, né? Pedro era pescador, Mateus era cobrador de impostos. Então, Jesus ele pega aquelas pessoas que estavam à margem da sociedade, né? E ele convence aquelas pessoas porque Jesus ele é o próprio amor. Então, ele conquista aqueles corações e ele faz, né, 12 apóstolos. Então, na fé da igreja, os apóstolos são as pessoas que foram ordenadas por Deus para que a mensagem dele fosse propagada para nós. De maneira que a igreja agora ela tem uma ordem, né? Não é qualquer um, mas agora nós temos uma ordem de que existam hierarquias, né, na igreja, para que essa hierarquia esteja à frente e passe a mensagem daquilo que Deus quer falar. Então Jesus ele institui a igreja, né? É sobre Pedro, né? E ele fala: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, Pedro, como o primeiro papa da igreja, a gente entende que ali começa a ordem da igreja, como os apóstolos, né? Como bispos, e Deus vai convertendo eles, né? Cada vez mais, à medida que eles vão tendo essa convivência com Jesus, à medida que eles vão ter experiências com Jesus. E gente, veja como que isso é importante. Isso aconteceu, né? Isso é real, né? Foram pessoas reais, né? Pedro, né? Tiago, João, né? Mateus, são pessoas reais, né? Pessoas que viveram na terra, pessoas que estavam à margem da sociedade e que de repente um homem chegou e falou: olha, e ele se disse, né? Ele, não no primeiro momento que ele se encontrou com os apóstolos, mas ele convidou os apóstolos, né? Para que ele pudesse dizer: olha, eu sou Deus, eu amo vocês, eu morrerei por vocês e pela humanidade, porque eu amo a humanidade, né? E para salvar a gente do pecado, daquilo que é tão ruim para nós, daquilo que é tão ruim para Deus, né? Porque nós somos amados por Deus. Então Deus ele ama a gente tanto que ele não suporta, ele não quer ficar sem nós. Ele quer a gente de qualquer jeito. Então
Eu acho que o amor mais próximo, né, na terra do amor de Deus é o amor da mãe. Então eu acho que a comparação do amor de Deus, eu acho que seria bastante interessante se a gente colocasse no amor de mãe. Então, pense na sua mãe. Você conseguiria ficar longe dela por muito, muito tempo? Você não gostaria de ficar longe dela por muito tempo, né? E a maior dor, né, do ser humano, né, são duas dores, né? Uma é perder a mãe e a outra é perder o filho, né? Então, olha como que isso é extraordinário. Nós somos amados, né? Nós somos amados pelas nossas mães, né? Ou pelos nossos pais. E se você não tem mãe, se você não tem pai, você é amado aqui na Terra por alguma pessoa. Então você entende o que é amor. E quando você ama alguém, você não quer ficar longe daquela pessoa. Quando você ama alguém, você faz de tudo por aquela pessoa. E só que nós tínhamos uma conta extraordinariamente grande, né? Aliás, essa conta era infinita. Porque nós pecamos contra Deus, que é infinito, né? Nós que somos finito. Então, qualquer finito é nada, né? Perto de Deus, que é infinito. Até mesmo o nosso universo, que pra gente é praticamente infinito, né? O nosso universo é gigante. É impressionante como a extensão do universo é vasta. Porém, o universo ele não é nada, né, perto de Deus. Então, vejamos que Deus ele é infinito. Então, nós tínhamos uma conta a pagar a Deus, né, no pecado. Quando a gente cometeu o pecado, nós tínhamos uma conta para pagar. E Jesus ele vem exatamente para pagar essa conta que nós estávamos devendo. Por quê? Porque Jesus ele é Deus. Se ele é Deus também, né, então ele é infinito. Então, Jesus ele pode retribuir a Deus com este amor. Então, como que você pede perdão de verdade por alguém, né? Quando você se arrepende dos seus pecados e você ama aquela pessoa, né? Porque você quer o perdão daquela pessoa. Só que nós não tínhamos amor suficiente. Então, isso, olha como que isso é grave, né? Era impossível o homem, né, voltar a Deus por ele mesmo. Então, o próprio Deus se faz homem, para que na nossa carne ele possa amar a Deus como ele realmente merece. E esse amor a Deus como ele realmente merece fez com que a nossa culpa fosse perdoada. Então, a partir do momento que Jesus vem, ele nos chama a participar do corpo dele, né? Do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, nós temos a Eucaristia. Então, veja como é importante. Gente, veja como é importante a gente ter a Eucaristia na igreja, né? É o próprio Jesus, é o próprio corpo de Jesus. Porque quando você toma a Eucaristia, não é um pãozinho abençoado, mas é o próprio Jesus. Você toma Jesus e você se transforma cada vez mais nele. Ele entra em você. Então, na nossa caminhada cristã, nós não podemos viver por nós mesmos, né? Nós precisamos entender que é o Cristo que deve viver em nós, para que nós possamos propagar a mensagem dele de vida. Então, veja como isso é importante. Nós nascemos, né, na nossa família, nós somos amados, né? E descobrir Cristo é a melhor coisa do mundo, porque você descobre o sentido da sua vida. Você descobre quem te criou e você descobre quem ama você, na sua mãe e nos seus pais. Porque na verdade não é a sua mãe que te ama, não é o seu pai que te ama, não é os seus irmãos que te amam, mas é o Cristo que ama você neles. Então veja como isso é importante, porque Jesus, né, que é Deus, ele é o próprio amor. Então, gente, o amor ele vem de Deus, né? Ele vem do coração de Deus, porque Deus ele é, né? Ele se basta em si. E Deus ele nunca precisou da gente, né? Deus ele nos ama. Então Deus ele nos cria e porque ele quer, né? Ele nos faz. E não só isso, porque ele quer e porque ele quer também precisar da gente para a salvação de nós mesmos. Então Deus ele usa de mim para poder levar a mensagem dele para você. E ele vai usar de você para levar mensagem para as outras pessoas, se você entender
aquilo que eu estou falando para você aqui, como isso é importante, como isso deve ser uma responsabilidade. Mas essa responsabilidade, ela é uma coisa linda e é uma coisa extraordinariamente grandiosa, porque ela é a sua vida, né? Ela será a sua vida quando você começar a compreender melhor. Então vejamos que nós temos uma responsabilidade, porque nós amamos, né? Nós fomos criados por Deus, e nós fomos criados por Deus com a vida é um presente, né? Nós fomos criados ganhando um presente extraordinário que é a vida. Por que a vida é extraordinária? Porque aqui nessa vida nós temos a chance, né? A oportunidade de ganhar a Deus. Então Deus ele é tão bom, mas Deus ele é tão bom que ele, sendo o próprio amor, a própria felicidade, né? Tudo aquilo que é bom, Deus ele nos cria para ele. Então nós somos criados para Deus, para glorificar a Deus e para amar a Deus. Então a identidade do ser humano é essa. E infelizmente nós fomos perdendo essa identidade por conta do pecado. E por conta do pecado nós fomos nos afastando cada vez mais de Deus e fomos criando as nossas próprias mentiras e acreditando nas nossas próprias mentiras. E quanto mais a gente acreditou nas próprias mentiras, mais longe de Deus nós ficamos. Então, isso aconteceu com o ser humano, né? E Jesus ele vem para resgatar isso. Jesus ele vem para nos ensinar de que a nossa verdadeira identidade é como filho de Deus. Então, o objetivo aqui também deste podcast é de fazer você refletir nisso, para você entender que Deus ele quer muito mais para você do que você pensa. Os sonhos de Deus são extraordinariamente maiores, infinitamente maiores, né? Literalmente infinitamente maiores do que os seus sonhos. Não porque muitas vezes Deus não realiza muitos sonhos nossos, porque aquilo que a gente pede para Deus é muito pequeno, né? O que Deus quer para a gente é extraordinariamente grande. Então a felicidade que eu tenho de falar aqui para você é de você entender que eu e você somos irmãos, né? E de que ser irmão, né? Ser mãe, ser pai, né? Não depende simplesmente do sangue, né? Mas do quanto você ama a outra pessoa. Então no amor de Cristo nós somos irmãos. Então Cristo ele nos faz irmãos, irmãs, mãe e pai. Então veja como é importante a gente entender a nossa identidade de filhos de Deus. Então aqui nessa terra, né, muitas pessoas estão perdidas. E nós levamos esse amor de Cristo para essas pessoas, porque a única coisa que converte o homem é o amor. Não é argumentos, não é as suas razões, as nossas razões que convertem outras pessoas, mas é o próprio amor de Cristo, né? É mostrado à pessoa pela ação do Espírito Santo. Então, as minhas ações, né, aquilo que eu falo, né, elas só são válidas para outra pessoa a partir do momento que ela abre o coração para o Espírito Santo, né? E é exatamente por isso que muitas pessoas se dizem não acreditar em Deus, não por falta de evidências, né, mas porque elas não abriram o coração para Deus. Então, veja como isso é importante, veja como é importante a gente entender que nós teremos um fim, né, nessa vida, e que esse fim, né, dessa vida não é tudo, gente, né, porque Deus ele nos criou, né, nós pecamos, mas Jesus ele nos salvou pra gente ser salvo por ele, né, ele morreu na cruz pra gente ser salvo por ele, para que nós possamos ganhar o céu. Então ganhar o céu, né, é voltar àquilo que a gente foi criado a ser, né, nossa identidade. Então nós estamos longe da nossa identidade, né? E o pecado ele é uma tristeza, né? O pecado ele nos deixa triste porque nós estamos afastados de Deus. E Deus é a pura bondade, Deus é o puro bem. Então, esse é o objetivo. Eu sei que eu estou repetindo muitas vezes eu estou repetindo aqui algumas frases, eu peço perdão. Eu vou tentar parar com essas, né, com esses vícios de linguagem. Mas como é que é importante a gente refletir sobre essas questões.
de que Jesus, ele nos ama com um amor infinito e que nós devemos, né, retribuir esse amor. E de que retribuir esse amor não é uma coisa chata, né? Porque eu acho também que muito a respeito daquilo que eu estou falando aqui diz respeito ao cristianismo ser chato, como é aquilo que muitas pessoas pensam, né? Então aqui eu quero fazer aquilo que a igreja, né, nos pede, que é de mostrar para você de que existe algo extraordinariamente perfeito, que é o próprio Deus, levar você a ter uma experiência, né, que não sou eu, né, é o Espírito Santo, mas a partir do momento que a gente abre o nosso coração para a gente ter uma experiência com Jesus Cristo, para que a gente tenha uma experiência com Deus. E Deus, ele é maravilhosamente bom, ele é perfeito, ele é poderoso. E, gente, isso é tão extraordinário, mas é tão extraordinário a gente entender cada vez mais no Espírito, porque nós cristãos devemos viver no Espírito, nós não podemos mais viver na carne, nós precisamos mudar de vida, né? E mudar de vida é viver no Espírito, deixar o pecado, né? E assumir a nossa responsabilidade de filho de Deus, né? De filhos de Deus. E, gente, como é extraordinário você abrir a torneira e ver que a água, que é um elemento tão extraordinário, foi o seu pai que fez. Você sair pela manhã, ver aquele sol e você dizer, meu Deus, aquele sol que eu estou vendo foi o meu pai que fez. Ele está me olhando agora, ele fala comigo, eu falo com ele, ele me responde. Então, gente, isso é extraordinário. Você olhar para a lua e falar, meu Deus, foi meu pai que fez. Entende? Então, eu quero que você se anime, né, a viver a vida cristã. Mas não vai ser fácil viver. Porque é exatamente nisso. Nota que na nossa vida, aquilo que é bom, a gente tem muita dificuldade de conseguir, né? Então, aquilo que é bom na vida é difícil de conseguir, mas aquilo que é ruim é fácil, né? A gente pode ver isso até mesmo nos objetos. Se a gente quebrar um copo, né? A gente vê como que é difícil a gente, né, juntar os cacos de vidro, né? Mas mas fazer o copo, acho que, né, deve ser muito mais fácil, entende? Então, a gente fazer um bem, né? Quando a gente suja, né, o nosso quarto, é muito fácil a gente jogar as coisas, né, as nossas roupas, né, na cadeira, na cama, né, no guarda-roupa de qualquer jeito, mas dobrar e colocar certinho, aí é chato, aí é difícil, é complicado, né? Mas no final você tem uma gratificação, porque você olha aquela coisa organizada, você fala, nossa, que lindo, que legal, que bom que eu fiz isso, né? A mesma coisa com a louça, né? Enfim. Mas é exatamente, eu acho que esse é o objetivo desse podcast, de fazer a gente ter uma reflexão maior a respeito da nossa caminhada cristã, da nossa vida. Então eu fico por aqui, espero que você tenha entendido, espero que você tenha compreendido as minhas palavras, né? Que o Espírito Santo possa iluminar você nessa noite, né? Aliás, né, eu tô gravando aqui pela manhã, né? Eu não sei que hora da parte do dia que você vai ver esse podcast, mas que Deus te abençoe. E no próximo episódio, né, eu vou falar de pecado, né? De como é importante a gente entender de que nós precisamos deixar o pecado de lado, né? E de por que ter uma oração, e por que orar também, né? Para a gente poder buscar a Cristo, a ter uma convivência, a ter uma intimidade maior com Ele, para entender na alma aquilo que Deus quer pra gente. Então, Deus abençoe você. Espero que você, se você gostou desse podcast, por favor, comenta aqui aqui embaixo, né? Curte, por favor, e compartilhe esse podcast, porque vai ajudar muito, né, a gente propagar essa mensagem. Eu não estou ganhando nada, né, fazendo esse podcast, mas nada de dinheiro, mas eu tenho certeza que Deus vai amar, né,
poder levar essa mensagem para outras pessoas. Então eu peço que você compartilhe essa mensagem e que Deus abençoe você, tá bom? Fique com Deus e até mais.